E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de São Paulo e Cruzeiro, que se enfrentam nessa quinta-feira, dia 2 de novembro, a partir das 8 horas da noite no Morumbi, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está em 16º lugar na tabela, com 37 pontos, e o São Paulo em 12º, com 39. E aí a gente deve lembrar de alguns detalhes. O Cruzeiro tem apenas 29 partidas, né? A gente está com 2 jogos a menos que vários desses adversários diretos, porque a partida contra o Fortaleza foi adiada e o jogo contra o São Paulo será disputado mais à noite. A maioria dos resultados não foi bom até o momento na rodada, né? O Bahia venceu o jogo, que a gente já esperava contra o Fluminense, embora o jogo em si não tenha sido fácil, né? Mas o Bahia conseguiu os 3 pontos. O Santos conquistou uma vitória muito improvável contra o Flamengo, que é um resultado ruim. O Corinthians também ganhou do Atlético Paranaense, com um gol que o Atlético Paranaense deu para eles, né? Um negócio ridículo. Mas voltando à tabela, vamos considerar aqui o melhor e o pior cenário possível. Na pior das ocasiões, o Cruzeiro é derrotado pelo São Paulo, o Goiás vence o Bragantino e o Vasco ganha do Cuiabá. Essas partidas todas serão realizadas nessa quinta. Se esse cenário mais catastrófico acontecer, o Cruzeiro fechará a rodada nessa posição, né, em 16º, o porteiro da zona, né, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, e apenas 2 pontos acima desse Z4. Seria um cenário extremamente preocupante. Caso o Cruzeiro empate o jogo com o São Paulo, vai a 38 pontos e pelo menos recupera 2 posições, ultrapassando Bahia e Santos. E o melhor cenário possível é uma vitória do Cruzeiro, obviamente, que a gente chegaria a 40 pontos e ultrapassaria nada mais, nada menos do que 5 times na tabela. Conseguindo esse triunfo, o Cruzeiro vai ali para 40 pontos, né? Fica entre Cuiabá e Corinthians pelo critério de desempate, porque a gente teria uma vitória a menos que o Cuiabá e uma vitória a mais que o Corinthians. E aí, já observando os outros jogos, se o Cruzeiro ganha do São Paulo, Vasco e Goiás não vencem, a gente pode fechar essa rodada 8 pontos acima do Z4. É possível também. Por isso que quando a gente olha para a tabela, vê o Cruzeiro em 16º ali, a primeira reação é dar um pânico, né? Meu Deus do céu, fudeu! Calma, gente, nós ganhamos as últimas 2 partidas e jogamos bem. Se o Cruzeiro continuar jogando bem, ainda que não vença o jogo hoje, mas, por exemplo, empatar com o São Paulo no Morumbi, não é um resultado ruim, tá? Até considerando que o São Paulo é um mandante muito forte na temporada. Calma, vamos tranquilo para que o Cruzeiro consiga um bom resultado, e se ganhar vai ser legal demais, que a gente vai lá para 11º, dar uma respirada boa. Antes das prováveis escalações, eu lembro que esse vídeo também é feito com o apoio da Betfair, né, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro. Segue com aquela promoção para novos clientes de até R$200 em aposta grátis. Para isso basta entrar pelo link da descrição, fazer o seu cadastro aí, que é super simples e rápido. O valor que você investir no primeiro depósito, a Betfair dobra para você, limitado ao máximo de R$200. E falando especificamente desse jogo entre São Paulo e Cruzeiro, as cotações são dinâmicas, né? Mas no momento que eu gravo o vídeo, vitória do São Paulo tá pagando 1.8, empate 3.4 e vitória do Cruzeiro 5.0. Então é uma cotação muito boa, né? O Cruzeiro não é o favorito, mas se a gente fizer essa graça lá, o dinheiro que você botar multiplica por 5, né? Então vamos torcer. Mas opção para apostar é o que não falta. Não digo apenas de jogos de Campeonato Brasileiro, mas de outras ligas, de outros esportes. A Betfair é realmente um site muito completo e confiável, mas o que eu sempre lembro, hein, galera, apostar com responsabilidade para você se divertir, não vacila não. Falando das prováveis escalações e começando com o São Paulo, dono da casa, o técnico Dorival Júnior deve mandar o seu time a campo com o goleiro Rafael, ele mesmo, o Traíra, a zaga com Arboleda e Beraldo, lateral direito Rafinha, lateral esquerdo Caio Paulista. No meio campo, Pablo Maia e Alisson são os volantes, o Wellington Rato pela direita, Rodrigo Nestor pela esquerda, Rames Rodrigues como meio atacante e o Luciano no ataque. Essa é uma possível escalação do tricolor, mas o Dorival Júnior carrega umas dúvidas. Por exemplo, essa linha de defesa que eu botei aqui, os 4 jogadores, é inteiramente diferente à linha de defesa que foi utilizada no último jogo, o empate contra o Atlético Paranaense. A zaga no último jogo foi formada por Diego Costa e Alan Franco, na lateral direita jogou Natan, na lateral esquerda jogou Wellington, mas esses caras que eu botei no campinho aqui são os titulares.
Então pode ser que o Dorival queira dar uma mesclada, né? Por exemplo, jogar o Wellington na lateral esquerda em vez do Caio Paulista, porque o Wellington é um cara mais equilibrado, o Caio já é mais um atacante. Mas o mais provável é que o São Paulo jogue com essa linha de defesa, que inclusive consagrada com o título aí da Copa do Brasil, né? O Rafinha também, que no jogo de ida fez aquele gol contra pra gente, né? Obrigado, Rafinha. Deve voltar ao time titular depois de cumprir suspensão. Aqui no meio-campo, a dúvida existente é com relação ao Alisson, que saiu do último jogo com problemas físicos, mas ele é o titular do time, participou dos treinamentos, então acho que o Alisson vai jogar. Caso ele não tenha condições físicas ou caso o Dorival queira começar com outro jogador, o mais provável substituto é o Michel Araújo, né? Que também é um cara que faz diferentes funções no meio-campo, embora não se possa descartar totalmente a presença de Gabi Neves, né? Gabriel Neves, uruguaio, que é também um volante aqui, um jogador de bom passe. Pode ser utilizado também. Eu vi algumas prévias colocando o São Paulo com Rames, Luciano e Erisson ao mesmo tempo. Vários casos até tirando aqui, né, o Wellington Rato do time, e aí o São Paulo teria, por exemplo, o Luciano mais aberto pela direita, com o Erisson no comando de ataque. Eu não acho muito provável que o Dorival faça isso, porque seriam 3 jogadores que não participam tão intensamente do momento sem bola, né? Ainda que o Erisson seja um atacante muito batalhador, ele é um centroavante, né? O Rames e o Luciano também são caras mais técnicos. Então eu acredito que desse trio, o Dorival deve escolher 2 para começar a partida e deixar um no banco de reservas, tá? Pode ser o Luciano, pode ser o próprio Rames, que ficou no banco no último jogo, mas eu estou achando que vai jogar Rames e que vai jogar Luciano, com o Erisson ficando lá na de fora, né? Esperando um pouco, e o Luciano já fez esse papel de centroavante várias vezes. Rames Rodrigues também é um jogador que dispensa apresentações, né? Craque colombiano, jogador muito talentoso. O Wellington Rato é um cara importante taticamente, né? Um canhoto que faz aqui o lado direito. É bom jogador, já tinha se destacado na última temporada com a camisa do Atlético Goianiense, chegou até a ser especulado aqui no Cruzeiro. O Rodrigo Nestor é um cara que também faz mais de uma função, mas ele tem sido utilizado mais aqui nessa meia esquerda, inclusive fez o gol do título de Copa do Brasil naquela partida contra o Flamengo, é muito bom jogador, né? O Pablo Maia também é um puta de um volante, tá? Um jogador que rouba muita bola, tem uma dinâmica de jogo interessante, chega na frente. Você pode até ter se questionado, pô, Emerson, mas Alisson de volante? Sim, tá? O Alisson, que era um ponta esquerda nos tempos de Cruzeiro, né? No São Paulo do Dorival, ele se tornou aqui um meio-campista mesmo, um volante. Ajuda na marcação, sai pro jogo e tá fazendo uma boa temporada lá no São Paulo. Então essas são as principais dúvidas, é um time que tem boa qualidade, certamente vão tentar dar uma boa resposta para o torcedor, o São Paulo que tem uma ótima média de público aí nesse campeonato brasileiro, e a última partida que eles fizeram em São Paulo, né, foi fora de casa, mas lá no estado, perderam por 5-0 pro Palmeiras, né, então o São Paulo enxerga esse jogo como uma oportunidade de redenção, digamos assim, ainda que a temporada do São Paulo já esteja basicamente salva pelo título da Copa do Brasil, que dá vaga na próxima Libertadores, mas é aquela coisa, confronto direto. Se o Cruzeiro vencer, ultrapassa o próprio São Paulo. E sobre o Cruzeiro, a verdade é que nós não temos muitas dúvidas na escalação, tá? O Zé Ricardo deve mandar o time a campo com o goleiro Rafael Cabral, a zaga com Neres e Luciano Castan, lateral direito William, lateral esquerdo Marlon. No meio-campo, Matheus Jussa é um primeiro volante, Felipe Machado e Lucas Silva jogam mais à frente, o Matheus Pereira como meio atacante pela direita, o Arthur Gomes na esquerda e o Bruno Rodrigues no ataque. O Zé Ricardo que relacionou aí 24 jogadores para a partida, as principais ausências: Ramiro, Rafael Bilu e Kaique, que estão no departamento médico, o Nicão, que não pode jogar porque pertence ao São Paulo, e quando foi acertado o contrato de empréstimo, foi estabelecido que o Nicão não enfrentaria o clube que é dono dos seus direitos. Além do Gilberto, né, que está afastado do grupo e não deve jogar mais pelo Cruzeiro. No campinho fica mais fácil entender, esses são aí os 24 relacionados, um jogador necessariamente deve ser cortado e provavelmente será o terceiro goleiro, Gabriel Mesquita. Mas as opções: Rafael Cabral, Anderson e o Mesquita. Pra zaga, Neres, Oliveira, Luciano Castan e João Marcelo. Lateral direita a gente tem William e Palácios. Pra esquerda, Marlon e Japa. Eu sei, o Japa é meia de formação, mas nesse momento ele aparece como alternativa pra lateral esquerda, né? Até por causa da lesão do Kaique. Se precisar tirar o Marlon por qualquer motivo,
motivo, o Japa é a alternativa, como a gente viu no clássico. Pro meio-campo, Matheus Jussa, Fernando Henrique, Ian Lucas e Felipe Machado são volantes. Lucas Silva e Matheus Vital também jogam nessa função central, mas agora um pouquinho mais avançados. Pro trio ofensivo ali, os meio-atacantes, Matheus Pereira, Wesley, Robert, Bruno Rodrigues, Arthur Gomes e Paulo Vitor. O único centroavante à disposição é Rafael Elias, o Papagaio. Mas a tendência realmente é a manutenção da estrutura base do time que venceu o Bahia na última semana por 3-0. Fica aquela questão se a gente joga com um volante e 2 meio-campistas, ou se o Felipe Machado fica mais preso ao lado do Matheus Jussa, né, uma dupla de volantes, dando mais liberdade pro Lucas Silva. Isso aqui é ajuste de jogo mesmo, né? Durante o jogo pode ser feita essa mudança porque os jogadores estão bem adaptados a jogar em qualquer uma das funções. Um cara que provavelmente entra no jogo é o Rafael Elias, né, o Papagaio, que é o único centroavante à disposição no momento, e às vezes ele é necessário para segurar a bola na frente, às vezes para tentar buscar um resultado, depende de como a partida acontecer. E uma novidade na lista de relacionados é o Robert, né? O Robert que aparece aí, tinha ficado algumas semanas de fora, foi muito bem no sub-20 também, dessa vez ele aparece e quem fica de fora é o Fernando. Mas o time titular é esse mesmo que a gente já conhece, vamos torcer para que o Cruzeiro faça aí um grande jogo. O São Paulo é muito forte jogando em casa, mas a gente tem nossas chances. E o meu palpite de placar vai ser São Paulo 0, Cruzeiro 1 e o único gol da partida sendo marcado pelo Bruno Rodrigues. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para dizer o que você espera do jogo, deixa aí o seu palpite de placar, como você escalaria o Cruzeiro para esse confronto se fosse o técnico Zé Ricardo. Lembrando que a bola rola a partir de 20 horas, né, também conhecidas como 8 da noite, e o jogo vai ter transmissão de TV do Sport TV e do Premiere. Assim que terminar o jogo, ali por volta das 10 da noite, a gente entra ao vivo aqui no canal para fazer aquela tradicional live comentando a partida, dando nota para os atletas e podendo analisar um pouco a conjuntura do Campeonato Brasileiro, né? Porque esse vai ser o último jogo da rodada, as partidas de Vasco e de Goiás serão realizadas um pouco mais cedo, então vamos poder analisar bem aí os cenários do Cruzeiro. Tomara que a gente esteja otimista com mais uma vitória. De momento é isso, mais tarde a gente se fala então. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!